Oi, gente, tudo bom? Como que estão aí de quarentena? Fazendo tudo certinho, né? Tudo de acordo com as recomendações. Eu queria começar esse vídeo agradecendo, né? Nós temos vários profissionais de saúde na nossa turma, então agradecer quem está trabalhando nos hospitais, né? Em UBS, em qualquer lugar, né? Que é linha de frente nesse momento. Então, assim, todo agradecimento, né, de verdade. E nisso a gente pode pensar também a importância de ser enfermeiro nesse momento. Quem não está atuando ainda, né, pensar e refletir mesmo que uma hora vocês estarão também, né, dentro dos hospitais, nesses momentos de epidemia, pandemia, ou simplesmente, né, perante um paciente que precisa de uma ajuda. Então, queria agradecer, né, a todos por conta disso. Então, vamos para o tema da nossa aula. Hoje a gente está entrando na unidade 2, na seção 2, tá? Então, no 2.2 do livro de vocês, que vai falar um pouquinho sobre a classificação das cirurgias e de terminologia cirúrgica também. Então, só para adiantar, a atividade dessa semana, sim, é aquele roteiro de terminologias que eu enviei no e-mail de vocês no começo do semestre. Então, baixem aquele cronograma, né? Baixa a atividade, preenche à mão ou no computador e me envia igual vocês fizeram nessa atividade. Então, tem até quarta-feira que vem para enviar no meu e-mail, camila.k_dalcol@hotmail.com, tá? Vou aguardar e estou fazendo uma planilha no Excel certinho de todo mundo que está me enviando esse trabalho. Lembrando que é muito importante não só fazer o trabalho, mas assistir o vídeo também, né? Porque nisso vocês vão retirando alguma eventual dúvida que vocês possam ter, tá? Então, por isso que estou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, o tratamento cirúrgico é classificado de acordo com várias questões. Eu sempre fico brigando com esses negocinhos aqui. Então, vai variar de acordo com vários momentos. Por exemplo, o tratamento cirúrgico tem os momentos, né, que eu vou explicar para vocês, qual que é a finalidade de uma pessoa fazer cirurgia, o porte cirúrgico, o tempo que essa cirurgia vai demorar e o potencial de contaminação, né? Então, aquele risco até de desenvolver uma infecção aí do local cirúrgico. E por que é importante conhecer tudo isso? Né? De acordo com o tipo de cirurgia, o enfermeiro já sabe, né, essas classificações. Isso vai ajudar o enfermeiro a fazer o planejamento do setor, né, do setor cirúrgico. Então, assim, qual sala eu tenho que ter disponível, qual material vou utilizar, qual funcionário, né, que vai estar dentro daquela sala, quantos anestesistas, cirurgiões, profissionais de enfermagem são necessários para que tudo isso aconteça. Sem falar na questão de equipamento, material que também vai ser utilizado. Então, o enfermeiro tem que conhecer essa classificação e ela é uma classificação internacional, não é só aqui no Brasil que isso funciona. E também esse planejamento, né, vai garantir a qualidade desse cuidado que a gente faz. Não adianta eu saber a cirurgia que vai entrar, é uma apendicectomia, mas eu tenho que saber a finalidade, o porte, o tempo para eu conseguir planejar esse cuidado, tá? Então, o que significa o momento cirúrgico? Então, tem vários momentos que o paciente pode fazer essa cirurgia. Tem cirurgia eletiva, que são aquelas cirurgias marcadas, agendadas. Então, não é uma cirurgia de urgência, emergência, e sim uma cirurgia que pode ser marcada daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano até, né? Porque é uma cirurgia que é programada. Um exemplo disso, cirurgias plásticas, né, redução de estômago, que a gente chama de gastrectomia, são cirurgias eletivas. E a maioria das cirurgias, né, que a gente tem são eletivas. Então, o médico ou o secretário do médico liga e faz o agendamento. Olha, quero marcar uma cirurgia para daqui 2 semanas, daqui um mês, lá no mês de agosto. Então, por isso, né, elas são eletivas. Entretanto, tem as cirurgias de urgência e emergência. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Urgência é menos grave que a emergência, tá? Então, até 24 horas, 36, 48 horas, a cirurgia de urgência pode ser feita. Como, por exemplo, apendicectomia. Então, o paciente interno foi verificado, né, que ele tá com uma apendicite e precisa retirar o apêndice. Mas não precisa subir correndo para o centro cirúrgico, né? Claro, tem caso que precisa. Mas, geralmente, dá para guardar o dia seguinte, a manhã seguinte, para organizar,
né, essa cirurgia. Então, de urgência, entre 24 a 48 horas para ser realizada. Já a cirurgia de emergência, ela precisa acontecer naquele momento. Então, se chegou uma fratura exposta, né, quando quebra o osso, fica para fora da pele, então precisa ir para o centro cirúrgico, né, o mais rápido possível. Levou um tiro, né, então precisa correr para o centro cirúrgico. Essas cirurgias, sim, são cirurgias de emergência, tem que ser feitas agora, nesse exato momento. Requerida é uma cirurgia que é indicada pelo médico, então o paciente está com alguma doença, algum câncer, tem que ser retirado, então o médico requer essa cirurgia. Ou opcional, como o caso de cirurgias plásticas, a pessoa não precisa fazer para ela sarar ou ser curada de alguma doença, e sim porque é uma opção, então ela escolhe, né, fazer esse tipo de cirurgia. Então esses são os momentos, né, digamos assim, da classificação cirúrgica. Além disso, a finalidade. Então, por que as pessoas fazem cirurgia? A principal delas é a cirurgia curativa. Então, precisa retirar um órgão ou uma parte do corpo que está causando uma doença. E assim que é retirado, pronto, o paciente, né, foi curado daquele mal que estava cometendo ele. Então, curativa, corrige ou elimina a causa da doença, como o caso da apendicectomia. Retirou o apêndice, pronto, foi resolvido aquela questão. Pode ser diagnóstica, então às vezes a pessoa vai fazer a cirurgia para verificar o que está acontecendo. É o caso da cirurgia de laparotomia. O que é a laparotomia? Vai abrir a parede abdominal e investigar o que está acontecendo, né, dentro da barriga do paciente que está causando um desconforto e alguns sinais e sintomas. Nem sempre dá para descobrir tudo por meio de exames, né, nem de sangue, nem de imagem. Então, nesses casos, precisa abrir o paciente para ver realmente o que está acontecendo. A diagnóstica também inclui uma endoscopia, uma colonoscopia, que é um exame justamente para verificar a condição, né, daquele órgão. Ela pode ser também paliativa. O que é isso? Vai aliviar a situação da pessoa, mas não vai curar. Um exemplo, vai fazer uma cirurgia para colocar traqueostomia. O paciente que está na UTI, entubado, vai fazer a tráqueo. Vai resolver o problema dele? Não, ele vai continuar na UTI, entubado, mas vai ajudar, né, tirar aquele desconforto do tubo na boca e faz uma traqueostomia, então, por conta disso. Ou vai fazer uma gastrostomia, que é colocar um catéter mesmo para o paciente se alimentar pelo estômago, em vez de ficar mantendo a sonda no nariz. Então, essas são as cirurgias paliativas. Elas atenuam ou aliviam o estado do paciente. Ela pode ser também reparadora, quando tem o objetivo de reconstruir uma parte do corpo. Isso acontece muito em pacientes que têm queimaduras e precisam fazer um enxerto de pele, né? Então, ela não vai curar o paciente, mas vai reparar algum dano que foi, né, desenvolvido. E, por fim, tem a cosmética ou cirurgia plástica, né? Todo mundo sabe o que é. Então, é a parte mesmo de estética, né? A pessoa não está satisfeita, não está feliz, faz um tipo de cirurgia, como a rinoplastia ou mamoplastia, que é a cirurgia da mama. Então, essas são as finalidades, ok? Em relação ao porte. Aqui, o porte, vocês vão ver que tem dois momentos que fala de porte. Esse é o porte em questão a perda sanguínea que o paciente vai ter e perda de fluidos corporais. Então, é como o porte cirúrgico ou risco cardiológico também. Tá? Então, uma cirurgia de grande porte quer dizer que o paciente vai perder bastante sangue. De médio porte, tem a média probabilidade de perda de fluido e sangue. E de pequeno porte, pouca probabilidade de perda de fluido ou sangue. Uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que envolve os vasos sanguíneos, cirurgia do coração, uma prótese de quadril, que é uma cirurgia grande, também tem risco de bastante perda sanguínea, são de grande porte. Médio, cirurgia de cabeça e pescoço. Então, de cabeça e pescoço ou uma retirada, reparo de hérnia. Tá? E pequeno porte, uma endoscopia, mamoplastia. Então, tudo vai depender do quanto que esse paciente tem o risco de perder sangue e fluidos durante uma cirurgia. Tá? Então, temos esses três tipos de porte. Em relação ao tempo, aqui também vem porte, mas é o porte em relação ao tempo. Então, tem do porte 1 até o porte 4. E claro que o porte 1 é menos tempo e o porte 4 mais tempo. Então, porte 1, até 2 horas de cirurgia.
O porte 2, de 2 a 4 horas. O porte 3, de 4 a 6 horas. E o porte 4, acima de 6 horas. Aí tem cirurgias que vão durar 8, 10, 12 horas. Né? Aí sim são porte 4. Mas isso é relacionado ao tempo. Diferente de uma cirurgia de grande porte, médio porte e pequeno porte, que é relacionado com a perda sanguínea que o paciente pode ter. E por fim vem o potencial de contaminação. O que é potencial de contaminação? O quanto aquela cirurgia tem risco de estar contaminada, né? Às vezes ela já está, ou risco de contaminar o paciente. Então nós temos cirurgias limpas, que eu já explico, potencialmente contaminada, contaminada e aquela infectada. Qual que é a diferença de uma para outra? Isso daqui ajuda muito também na hora de pensar sobre a sala cirúrgica. Então, o ideal é que eu coloque primeiro as cirurgias limpas, deixe uma cirurgia infectada para o final do dia, ou então numa sala separada, mais longe das demais, né? Só para a gente conseguir organizar esse atendimento dentro do centro cirúrgico. Então, a cirurgia limpa não tem sinal nenhum de inflamação ou infecção. E os tratos respiratórios, né? Ou seja, pulmão, traqueia, o alimentar, genital, urinário, não são manipulados. Por quê? O respiratório, a gente não respira ar estéreo, né? Então, se for no pulmão, traqueia, ela já vira, né, potencialmente contaminada. Sistema alimentar, esôfago, estômago, intestino, se não mexer nisso, também a gente não come alimento estéreo, então, portanto, não é estéreo por dentro, ela continua sendo limpa. Genital, urinário, né, pelo mesmo motivo, vai mexer ali onde tem urina, né? Então, não é uma cirurgia limpa. Então, quando esses tratos não são manipulados, é aonde que não é manipulado? Uma cirurgia da mama, uma cirurgia na pele, uma cirurgia que vai entrar, mexer em vasos sanguíneos, ela é uma cirurgia limpa se não mexer nesses tratos. Potencialmente contaminada. Algum procedimento que seja feito nesses tratos, né, respiratório, alimentar, urinário, genital, ou que abra quebra da técnica séptica, tá? Então, às vezes um procedimento não tem evidência de infecção, mas foi quebrado a barreira estéreo, tá? Pode ser tanto do procedimento cirúrgico em si, né, que foi algo contaminado, mas geralmente vem do paciente mesmo, tá? Então, uma fratura exposta, por exemplo, né, se bem que ela já entra em outra questão aqui da contaminada, porque já teve contato com o meio externo, tá? Mas tudo que pode ter o risco de contaminar ou estar contaminada aquela cirurgia, a gente classifica como potencialmente contaminada. As contaminadas já são procedimentos com traumas abertos, como, por exemplo, uma fratura exposta. Então, o osso estava protegido lá dentro, né, da pele, do músculo, e a hora que quebra, o osso vai para fora. Ou seja, ele estava estéreo, não está mais, porque entrou em contato com o meio externo. E nisso ela já é uma cirurgia contaminada. Quando tem quebra da técnica séptica, extravasamento de conteúdo tanto do estômago quanto do intestino, ou alguma incisão, inflamação e tecido necrótico, que é aquele tecido que já está morto, né? Então, se tiver alguma dessas características, já é uma cirurgia contaminada. Porém, não pode ter pus, tá? A partir do momento que tem pus, a gente entende que é uma cirurgia infectada. Então, são feridas, a infectada, né? Feridas traumáticas, com tecido desvitalizado ou morto, vísceras perfuradas, então se tiver perfuração dos órgãos internos e sinais de infecção, é uma cirurgia infectada, tá? O ideal é que as cirurgias limpas sejam feitas, né, antes, claro, e deixar a infectada mais para o final do dia, numa sala um pouquinho mais isolada. Bom, então essas são as classificações da cirurgia. Agora a gente vai entrar em parte de terminologia cirúrgica. O que é terminologia? Então, ela é utilizada para entender o procedimento cirúrgico. Quando a gente fala, eu vou fazer uma cirurgia de apendicectomia. Então, tem apêndice, tá? E o ectomia. Então, o que significa o ectomia? O que significa o apêndice? Então, essas palavras, a hora que elas se juntam, formam uma terminologia cirúrgica. E tanto aqui no Brasil, quanto nos outros países, elas são iguais, né? Só vai mudar a língua, mas a junção, ela é igual, tá? Então, nós temos os prefixos e os sufixos. No prefixo, a primeira partezinha da palavra, vem o órgão que vai ser operado, como apendicectomia, então é apêndice. E depois vem a parte dos sufixos, então ectomia. Então, o que significa ectomia?
tá? Primeiro vou explicar para vocês os prefixos mais utilizados e depois os sufixos. Então, sempre quando a gente for analisar uma terminologia, você para lá no meio, lê a primeira parte, lê a segunda, aí você entende qual cirurgia vai ser feita. Por que o enfermeiro tem que saber disso? Porque de acordo com o nome da cirurgia, é o material que ele vai utilizar, a sala, equipamento, profissionais. Então, para planejar tudo isso, o enfermeiro tem que saber o que significa cada tipo de nomenclatura. Então, vamos começar pela face. Quando a gente fala de ouvido, é oto. Então, vou fazer uma otoplastia. Então, é uma cirurgia plástica no ouvido. No nariz, é rino. Eu tô tampando aqui, ó, mas é rino, tá? Na pálpebra, se chama bléfaro. E se for no olho, oftal, tá? Então, essas são as mais comuns aqui da face. No pulmão, se for na traqueia, se chama tráqueo. É o mais utilizado. Em relação aos vasos sanguíneos, a gente fala anjo. Então, uma angioplastia, por exemplo, é uma cirurgia no vaso sanguíneo, principalmente na artéria, porque quando é veia, é chamado de flebo. Um exemplo é flebotomia. Osso chamamos de ósteo, né? Bem fácil esse. No rim. Então, se for aqui na pelve renal, que é a parte que liga, né, o rim com os ureteres, se chama de pielo, o rim é néfro e a bexiga se chama cisto. Então, quando falar cistostomia, cuidado para não confundir com cisto, sabe? Que dá na pele ou no seio, enfim. Então, cisto é bexiga, onde fica acumulada a urina. Essa parte que mais tem. Então, fígado, tá? A gente chama de hepato. A vesícula biliar se chama de cole, então é muito comum. Vai ter uma colicistectomia. Professora, o que é colicistectomia? Então é cirurgia para retirada da vesícula biliar quando ela forma pedra, principalmente. O estômago fala gastro, né? Então vou fazer uma gastrectomia. Voltei tudo, desculpa, gente. Gastrectomia. Quando é aqui no reto, a gente chama de prócto. O intestino grosso é cólon e o intestino delgado a gente chama de entero. Então, assim, professora, precisa decorar? Precisa. Porque senão você vai cuidar de um paciente, eu vou falar, ó, vai ter uma cirurgia de colicistectomia. Não sabe o que é, né? Gastrectomia. Não sei o que é gastré. Então, precisa saber sim. E a laparotomia, como eu já falei para vocês, laparô, né? É parede abdominal. Então, laparotomia é abertura da parede abdominal. Então, é feito um corte daqui, da barriga até embaixo, para conseguir verificar o que está acontecendo lá dentro. Ou então ser feita por vídeo, tá? Mas não deixa de ser uma laparotomia. Esse preze é lindo, mas ele é difícil. Aqui é a parte do aparelho reprodutor sexual da mulher. Então, o útero a gente chama de ístero, as trompas de salpingo e o ovário de óforo. Então, vai falar oforectomia. Professora, o que é oforectomia? Tá? E quando for aqui no canal vaginal, se chama de colpo. Então, mulheres fazem colpoplastia, né? Quando querem fazer alguma reconstrução aqui da parede vaginal, por exemplo. Ok, então esses foram os prefixos. Sempre vai vir no comecinho da palavra e depois vem a parte dos sufixos. Então, o que significa tomia? Tomia é uma abertura em qualquer cavidade. Então, é incisão, abertura ou corte de um órgão. Então, por isso chama laparotomia. Então, tomia é abertura. Laparô, parede abdominal. Próximo. Ectomia, tem que tomar cuidado, porque tomia significa uma coisa e ectomia significa outra. Quando tem o ec, né, na palavra, é remoção de um órgão ou parte de um órgão. Então, gastrectomia, então gastro, estômago. Ectomia, retirada, então retirada de uma parte do estômago. Rafia, deixa eu me abaixar um pouquinho aqui, até diminuir, para enxergar melhor. A rafia significa a sutura. Vai. Nossa. Que lindo.
Agora foi. Rafia significa suturar ou reparar alguma estrutura. O que faz rafia, né? Aqui, nessa imagem, a gente tem a foto de um tendão que eles vão suturar o tendão. Então, tudo que precisar fazer essa sutura é rafia. Outro exemplo é herniorrafia. A hérnia não é um órgão, e sim quando rompe, né, a parede abdominal e algum órgão extravasa para fora. Então, precisa suturar aquela parede abdominal para corrigir a hérnia. Então, também a gente chama de herniorrafia. Pexia é fixar um órgão. Então, um órgão que está caído, por exemplo, bexiga, que às vezes cai, precisa fixar ela. Então, a gente chama de pexia. Cistopexia. Istomia é fazer, ou ostomia, que as pessoas também falam, é fazer uma nova abertura comunicando a parte interna do corpo com a fora do corpo. Por exemplo, bolsa de colostomia, que é? Vai pegar uma parte do cólon, que é o intestino grosso, e vai fazer uma nova abertura aqui na parede abdominal para fora, para colocar a bolsa e conseguir evacuar por ali. Então, quando faz essa abertura de dentro do corpo para fora, a gente chama de ostomia. Então, aqui está bem descrito, ó, fazer uma nova abertura comunicando um órgão com o exterior. Tá? Então, por exemplo, aqui vai suturar e fica a ostomia, então é uma nova abertura. E a plastia, ela é uma reparação plástica, tanto da forma quanto da função de algum órgão. Então, tem pessoas que fazem cirurgias, né, no nariz, que é para reparar algum desvio de septo, por exemplo, que a pessoa tenha. Ou cirurgia plástica, rinoplastia, rina nariz, plastia plástica, plástica no nariz. Mamoplastia, cirurgia plástica na mama. Tá? Então, sempre tem que associar esses dois. E temos também a escopia. Escopia é visualizar o interior de algum órgão utilizando o endoscópio, certo? Então, essas são as terminologias mais comuns. No livro de vocês tem várias outras, né? E vocês vão conseguir responder a atividade que eu passei para vocês olhando o livro. Então, vai ler o livro. Quem conseguir acessar o AVA, acessa o AVA, faz a pré-aula e pós-aula, não se esqueçam disso. Inclusive, em breve eu vou entrar lá para ver quem está acessando, para dar aqueles pontinhos extras que a gente combinou. Além desses nomes que juntam prefixo e sufixo, existem outros também que não têm essa junção. Então, amputação não tem prefixo e sufixo, mas é retirada total ou parcial de algum membro, né? Então, quem faz amputação de perna, amputação de braço, de dedo, de mão. Anastomose também é um nome que quer dizer comunicação cirúrgica que liga dois órgãos ou duas vísceras, duas veias, uma na outra, tá? Artrodese, imobilização cirúrgica de uma articulação. Então, é muito comum fazer artrodese de coluna, né, para imobilizar aquela articulação. Biópsia, retirar um fragmento, um tecido para mandar para análise. Cesariana, muito difícil esse. Retira o bebê, né, pela cavidade abdominal. E tem algumas outras operações que levam o nome dos cirurgiões que inventaram essa cirurgia. Então, ok, entendido, questão de terminologia. Só para a gente entender, né, qual que é a atividade, vocês vão responder lá. E primeiro vai pedir todos os prefixos, então vocês colocam o que significa. Depois todos os sufixos, colocam o que significa. E depois vai pedir a terminologia completa. Então, por exemplo, apendicectomia. Então, divide aqui, ó. Então, apêndice é o apêndice. Ectomia é retirada, então retirada do apêndice. Herniorrafia, hérnio é hérnia. Rafia é sutura, então sutura da hérnia. Cardiotomia, tá? Então, tomia é só abertura. Cardio, tá? Tem a cárdia, que fica no estômago, e tem o cardio, do coração, tá? Então, é abertura ali do coração, certo? E assim vocês vão fazendo toda a atividade. Além disso, eu quero mostrar para vocês uma classificação, né, que é utilizada e proposta pela Sociedade Americana de Anestesiologista. Então, o que é essa classificação? A gente chama de classificação ASA. Então, todo paciente que vai fazer uma cirurgia, ele tem essa classificação. Quem que dá essa classificação? Geralmente é o anestesista, que faz a visita pré-operatória desse paciente e faz essa classificação ASA. Então, no prontuário do paciente vai vir escrito ASA 1 ou ASA 2, 3, 4, 5 ou 6. E o que significa esse ASA? O ASA ele vai indicar para a gente o risco daquela pessoa ao ser submetido a uma cirurgia
né? Então, assim, como que aquela pessoa está de saúde, né? Então, por exemplo, asa 1 é uma pessoa super sadia, saudável, normal. Então, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhuma complicação. Então, uma cirurgia, né, super que a gente espera que ocorra tudo bem, né, que não tenha nenhuma complicação com esse paciente. Asa 2 já tem alguma doença, mas super leve, super controlada, que não causa nenhuma alteração, né, na vida da pessoa. Asa 3 são doenças sistêmicas já moderadas ou graves e que limitam, né, o paciente de alguma forma. O asa 4 indica a presença de doença sistêmica grave com risco constante de vida. Então, assim, o asa 3 poderia ser um paciente diabético, hipertenso, que não é controlado, né? Então, ele já tem essas doenças mais graves. O asa 2 é uma paciente, um hipertenso controladíssimo, que não tem elevação da pressão, está tomando o medicamento certinho, ok, tudo certo. O asa 5 já é aquele paciente que está em cuidados paliativos e não tem esperança de melhorar a vida, né, melhorar a condição dele se fizer uma cirurgia. Como aqueles pacientes que vão fazer a traqueostomia, já está entubado, está na UTI e naquele momento não é, né, o que vai melhorar e dar mais esperança de vida. E o asa 6 são os pacientes que vão fazer doação de órgãos, né? Então, tá em morte cerebral, entra no centro cirúrgico, doa órgãos e o paciente vai a óbito nesse momento. E tem também, né, foi incluída essa sigla E, que é a cirurgia de emergência, quando não deu tempo, né, de fazer essa classificação do paciente, tá? Ou mesmo assim, independente da classificação, a cirurgia tem que ser feita porque é uma emergência. Ok? Então, quando vocês verem essa classificação ASA, já tem que lembrar, né, de 1 a 6. Quanto mais próximo do 1, melhor a condição desse paciente. E um último detalhe que eu preciso mostrar para vocês é em relação aos tempos cirúrgicos. Então, eu vou até aqui mostrar aqui no livro, em relação aos tempos cirúrgicos, tá? Então, na hora da cirurgia, o paciente já está deitado, anestesiado e vai começar a operação propriamente dita. Então, existem alguns tempos. O primeiro são divididos em 4. O primeiro é a diérese. Tá? O que é essa diérese? É a hora que faz, né, a abertura desse paciente. Então, vai cortar pele, vai cortar músculo, né, até chegar no órgão que realmente precisa ser operado. Então, aqui o profissional tem que saber, principalmente o instrumentador, quais são as pinças instrumentais que vão ser utilizadas nesse momento. Então, o bisturi é utilizado na diérese? Sim, né? Não que ele não possa ser utilizado depois. Algumas tesouras, alguns afastadores são utilizados nesse momento. Depois que o paciente, né, já foi exposto, já está aberto, foi feita a diérese, precisa fazer hemostasia, porque quando a gente corta, vai sangrar, né? Então, precisa controlar esse sangramento para o paciente não perder muito sangue. Aí entra a parte da hemostasia. Então, o procedimento que tem a finalidade de conter ou prevenir a hemorragia nesse paciente. Tem diversas pinças que podem ser utilizadas e também tem o cautério, né, que é um hemostático elétrico. Então, é ligado na tomada e depois tem a caneta, né, que é utilizada, que ela vai cauterizando. Então, no mesmo momento que corta, ela já pode ir cauterizando e isso evita bastante o sangramento do paciente, né? Então, o bisturi elétrico, que a gente fala, ele já é bastante utilizado, todos os centros cirúrgicos que eu conheço têm, certo? Aí vem a parte da exerese, que é a cirurgia propriamente dita, né? Que é a hora que vai remover aquele pedaço daquele órgão, tirar o que está causando a doença no paciente. E depois a parte da síntese, que é a hora de suturar e fechar esse paciente novamente. Claro que tem que revisar a cavidade, ver se não ficou nenhum material com pressa ou gás lá dentro. Conter hemorragia, não pode fechar um paciente que está sangrando por dentro. Então, essa é a síntese, vai fazer essa avaliação e depois vai fechar. O que essas etapas dizem, né? Tanto para o instrumentador, tem que saber os materiais, mas para o enfermeiro também. A hora que ele entra numa sala, ó, ele está na fase da diérese, então você sabe que a cirurgia está começando. Ah, já está na fase da exerese. Opa, então já está quase finalizando a cirurgia. Ó, já está na síntese, então já está fechando, logo vai acabar o procedimento. Então, o enfermeiro precisa saber essas etapas, né, para conseguir se organizar melhor. Certo? Gente, é isso a aula de hoje, né? Foi bem mais rápida.
tá? Mas ela não é menos importante por conta disso. Na atividade que vocês vão fazer, tem quase todas as terminologias, tá? Então façam com cuidado, prestem atenção, preencham certinho. Eu prefiro que vocês façam à mão, né? Porque daí fica guardado com vocês no caderno ou na própria folha, certo? E vocês vão fixar melhor esse conteúdo também, tá? Semana que vem, na quarta-feira, a gente se encontra, né? Para a próxima aula. Não sei até quando vai ficar dessa forma. Espero que rápido, mas, né? Tudo que é necessário precisa ser feito. E só relembrando assim, né? Nossas aulas à distância, elas são necessárias nesse momento. É uma medida que a Croton adotou, né, para que vocês não perdessem conteúdo e não perdessem também o tempo, né, não ficassem, vou formar depois de 6 meses, 1 ano. Então, assim, para continuar estudando. Eu acho que é uma medida bastante cabível nesse momento, né, a gente tem feito o melhor que a gente pode, né, deixar a carinha aqui, ó, né, não é... A gente não está acostumado ainda com isso, mas precisa ser assim. O que eu indico a vocês, vejam esse vídeo, não pulem pedaços, sabe? Não pega só atividade, preenche, me manda, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Uma hora nós vamos retomar, a gente vai para as aulas práticas e em sala de aula e no laboratório eu vou ver se vocês realmente estudaram ou não. Quem faz o aprendizado acontecer são vocês. Então, por mais que tenha o professor aqui fazendo um vídeo, estruturando um slide, vocês precisam sentar, abrir o livro, estudar, e é isso que vai garantir que vocês aprendam. Tem pessoas que têm facilidade de aprender escrevendo, ouvindo, vendo um vídeo. Então, procurem recursos para somar no aprendizado de vocês, né? Pensando o quê? O que vocês aprendem, vocês vão aprender para sempre. Nunca ninguém vai tirar isso. Certo? Então, assim, não desperdicem essa oportunidade, não levem no oba-oba, tipo, tá sem aula, então vamos fazer de qualquer jeito a atividade e mandar. Não, a atividade está dada, mas o conteúdo também está dado, então a gente não vai conseguir retomar isso lá pra frente, porque a gente tem bastante conteúdo prático pra gente fazer, tá? Então, por favor, estudem certinho, façam tudo certinho e pensem que vocês precisam desse conhecimento, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aqui por enquanto. Tchau, tchau.